fica tranquilo. Marcos 10, 45. Eu estou em outra versão hoje. Eu estou numa versão um pouquinho diferente, a RC, Almeida Revista Corrigida. Ela diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Colossenses 3, 23 a 25 diz assim também: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Pastor, eu amo servir as pessoas. Amém? Que bênção. Pessoas amam servir. Pessoas amam se colocar numa disponibilidade para com o outro. Glória a Deus por isso. E somos gratos. Por isso crescemos. E crescemos com essa visão. Mas, muitas vezes, no coração, eu queria que você entendesse isso nessa manhã. O coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. E nós criamos falsas motivações, inclusive para servir. Há um envolvimento no coração de algumas pessoas, dizendo o seguinte: eu vou fazer, mas o que eu ganho em troca? Alguns estão barganhando com Deus. Outros estão desenvolvendo uma trajetória de obrigações. Você obedece porque eu tenho poder para mandar. E ao invés de ser algo leve, prazeroso, com privilégio, se tornou em muitos lugares peso, e não da glória, mas peso por ter que fazer. Eu tenho muita dificuldade com essas junções. Você tem que. Isso é difícil. Porque, na verdade, o coração da pessoa que é servo, ela não precisaria ouvir, você tem que. Ela poderia dizer, ei, eis-me aqui. Então há uma grande deturpação em muitos corações, por causa de feridas, de desgostos, e às vezes não houve ainda o entendimento do que é ser servo. E isso dá um choque em muitos corações. Porque a pessoa diz assim: eu não vou congregar no lugar, eu não vou servir, porque vão me ferir. Pois é, onde tem gente vai ter problema. É verdade ou não é? Na sua família, o meu pai, 9 irmãos. Meu avô teve 9 filhos, na verdade. Você acha que com 9 filhos, a mamãe, a minha avó, quando meu pai tinha 7 anos, faleceu. Meu avô cuidou da tropa toda. Você acha que ele ia conferir com 9? Você tomou banho? Você comeu? Os mais velhos teriam que cuidar dos mais novos. E foi assim que aconteceu. E isso também deu muito problema. Então alguns vão pegando pela família e vão reproduzindo comportamentos na família de Deus. Isso é um problema, irmãos, muitas vezes. Por quê? Porque se você frustrou alguém ou foi frustrado em casa, na hora que você chegar aqui, você ouve assim: aqui é a casa do pai. Daí um já olha para o outro e fala assim: ih, se é do pai, a gente tem um problema. Aí outro fala assim: não, aqui é a casa do pão. Aí outro fala assim: pô, mas lá em casa nunca teve pão. Aqui é a casa do amor. Um olha para o lado e fala assim: nossa, então vamos ver o que amor é esse, que a gente não conhece. Vai tendo as comparações. E aí, o que acontece? Você se frustrou, teve uma situação dentro da sua família. Você chega aqui em diversas famílias. Pode acontecer, e sempre acontece, de você dar de frente com uma pessoa, ou com atitudes,
que venham a corroborar com o que você viveu dentro de casa. Exemplo, você tinha um pai que ele era um cara assim, mais casca grossa. Ele era rígido. Aí você vem para a igreja e você conversa com a Letícia, com a Ju, com a Duda. Você conversa com a Maria, você conversa com o Dilson. Aí você vai falando assim, meu Deus, que povo amoroso. Só que de repente chega uma pessoa que está ainda com as cascas, né? E aí ele chega e fala assim, eu quero servir. Vamos servir. Aí você dá de frente para essa pessoa. Quando ele começa a falar, você vê o retrato daquela pessoa que te feriu dentro de casa. E aí o que começa a acontecer? Aqui eu não fico mais. Eu identifiquei uma pessoa do meu passado, e essa pessoa não dá mais. Só que você só esqueceu de uma coisa. Você não conhece a história dele e dela. Você não tem noção do que ele teve que passar para estar, inclusive, nesse lugar. E aí a gente começou a ver as pessoas, ouvir poucas palavras e nos distanciarmos das pessoas. Porque a gente já tem um perfil. Nós já temos uma forma. E aí Cristo fala assim, olha, você precisa olhar para mim. Porque eu escolhi 12, todos diferentes. Eu escolhi esses homens, não porque eles eram belos, famosos ou especiais. Eu escolhi esses homens para a gente ser também uma família. Que Isaías fala que Cristo é o Pai da eternidade. Então, quando a gente olha pro Cristo e para os discípulos dele, se você olhar para os discípulos, você não segue Jesus. Mas se você olhar para Jesus, você vai entender cada discípulo. A base da visão não são os discípulos. É claro que Pedro e João dizem, olhem para nós. E eu sempre falo isso, tem que olhar mesmo. Copiar o que é bom. Responsabilidade. Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então sempre a base, o fundamento nunca é a pessoa, mas o Cristo. Amém até aqui? Então diante disso, irmão, nós começamos a vivenciar coisas desafiadoras. E aí Jesus, ele vai mostrar para nós aqui que servir é trabalhar em favor de alguém, nos dispor a cooperar com determinada obra ou missão, com o propósito de edificar vidas. Por que você serve o outro? Porque o outro está sendo edificado pelo teu serviço. Você viu o vídeo? Eu sirvo na área tal, que colabora com a área tal, porque a área tal também colabora na minha vida, ou seja, é um canal de edificação. Quando tem um bloqueio, começa a trancar, a quebrar tudo. Por isso, a primeira coisa que eu queria deixar com a igreja nessa manhã, precisamos entender que a motivação de servir deve revelar um propósito. Diga-se comigo, a minha motivação de servir precisa revelar um propósito. Olha o que está escrito em João 13, de 1 a 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Quando eu olho para uma cena dessa, eu vejo que eu preciso desenhar isso. Eu trabalho com as imagens, quando eu preparo um sermão. Então eu fico entrando na cena, na tela da ação de Cristo. Cristo está na última ceia. E Cristo está sentado com os seus discípulos, que andaram com ele 3 anos. E aí Cristo está olhando para esses homens e está lendo cada um deles por dentro. E naquela mesa tem um traidor. Naquela mesa, o que iria negá-lo. Naquela mesa, o que teve dúvidas.
Naquela mesa tem alguém que faz muita conta. Naquela mesa tem alguém que fica sempre lembrando, mas se. E Jesus está vendo tudo isso. Naquela mesa tem gente que diria assim, viu, vamos ficar aqui em cima, deixa todo mundo lá embaixo, vamos ficar só nós aqui na montanha. Aí chega outro e fala assim, olha, viu, quando chegar lá no céu, me coloca de um lado, e coloca esse do outro, vamos ficar todos juntos. A visão sempre tinha isso em mente. A visão não era olhar para o modelo e falar assim, o que ele está fazendo? Como ele está fazendo? Como é que ele vive isso? Vamos copiar. A visão era assim, se ele ensina como ensina, as pessoas reconhecem a autoridade, a gente precisa ficar perto dele como aqueles que vão ficar ali numa posição. Irmãos, aí Jesus vinha e pegava. E Jesus não estava interessado na posição deles. Ele vai dizer, olha, eu não vim para ser servido, eu vim também para servir. Aí Jesus quebra. Então eu não vim mostrar aqui uma posição de subir nos degraus e dizer assim, olha, eu, do meu jeito aqui, eu faço, acontece, não é. Não, Jesus, ele simplesmente, ele não chega no pedestal, ou sobe os degraus, e começa a falar num palanque. Não, irmãos, até pelo seu nascimento, por quem ele é e foi, ele poderia escolher, irmãos, nascer na maior mansão daquela cidade. Ele poderia criar e desenhar com a mão um palácio e nascer lá dentro. Ele poderia chamar médicos, criar médicos e desenvolver a medicina daquele tempo com os carros mais velozes. Ele poderia colocar num avião, ele poderia construir ele poderia fazer qualquer coisa, porque é Deus. Mas aí a gente olha para o Cristo e fala assim, vai ser no ventre da virgem, porque como homem eu vou precisar de um amor materno e de um cuidado materno. Cristo se submete ao servir de Maria na vida dele. Você está entendendo isso? Isso para mim é forte. Cristo se submete a uma estrebaria, e ali ele vai nascer. Cristo se submete a alguém ter um jumento, e ele sobe no jumento que não era dele. Então alguém está servindo ele. Ou seja, a gente começa a perceber um Cristo que poderia fazer tudo sozinho. Mas ele fala assim, eu também conto com você, José, como pai. Eu também conto com você, Maria, como mãe. Eu também conto com vocês, discípulos que eu estou formando. Eu também conto com vocês, porque quando Jesus vai para o Getsemane, ele chama ali os íntimos, olha, fiquem orando. Eu conto com a oração de vocês. Os caras estão dormindo. Então Jesus deu inúmeras demonstrações, como por exemplo, ressuscitar o Lázaro. Irmãos, com todo carinho aqui, se eu sou Jesus, eu tiro aquela pedra com um sopro. Eu aqui, carne falando, tá? Viu aí? Não é? Imagina, Johnny, só com um sopro. Um dedinho assim, glória! Uau! Cara, tirou a pedra com sopro. A gente é assim. Aí Jesus falou assim, onde que o colocaram mesmo, hein? Ou seja, me levem, servos. Isso é servir. Vamos te levar. Ele sabia, irmãos, ele é Deus. Vamos levar ele até lá. Foi aqui? Eu já sabia. Por favor, tira a pedra. Servos. Aí daqui a pouco Jesus faz o que ninguém pode fazer. Quando você serve Jesus, você vê milagres. Posso ouvir um amém aqui? Quando você está servindo o modelo, tira a pedra. Vamos tirar a pedra, galera. Pelo amor de Deus, junta aí 20, vamos embora. Mas é pesado. Tira a pedra, o mestre mandou, tira a pedra, tiramos a pedra. Meu Deus, que cheiro é esse? Como é que você vai resolver esse problema aí? É fácil. Porque a morte
me serve. Aleluia, não sei se você está aqui comigo nessa manhã. A morte não é senhor de Cristo. A morte, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde é que está o efeito da morte? Eu venço a morte. E aí Cristo fala assim, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro sai igual uma múmia. Aí ele fala assim, agora vocês, servos, vão lá tirar as ataduras. Irmão, Jesus poderia fazer um show pirotécnico naquele dia. E ele não faz. Por que ele não faz, igreja? Porque ele quer contar com a gente. Eu louvo a Deus pelos voluntários dessa casa. Porque às vezes, irmãos, eu sempre fui, eu morei sempre em casa pastoral. Minha vida inteira, praticamente. Então eu já acordava, eu já estava dentro do templo. Por isso que eu sou pastor. Então eu já acordava, mãe já estava com os louvores. Aí eu já ia lá para o templo, pegar a bateria. Eu comecei a tocar bateria com 8 anos. Nunca tive aula. Por isso que você viu como é que eu toco um desastre. Nunca tive aula. Ainda tive que cobrir o Vitor hoje. Sangue de Jesus tem poder, né? Mas, irmãos, não tinha dinheiro para pagar aula naquele tempo, não. Aí você tinha que subir. Lá escondido, né? Aí daqui a pouco chegava os conjuntos. Lembra do conjunto? Conjunto tal. Era conjunto. Coral e conjunto. Não era banda, era conjunto. Aí chegavam os caras com aquelas guitarras, pedaleira, né? Naquele tempo tinham 2 pedaços, o cara se achava o cacau, né? O top. 2 pedaços, 2, era o on e o off, só isso que tinha. Aí ele chegava, né? Aquela marra toda, carioca, né? O outro vinha carregando case de bateria. Aí um olhava assim para mim, quem sai daí? Eu era filho do pastor, tá? É os traumas que eu fiquei, que Deus me libertou. Essa igreja cuida bem das minhas filhas, glória a Deus. Aí chega, sai daí, piá. Não tinha aquário não, Vitor. Não tinha aquário não, sai daí. Aí eu andava, piá não, moleque, ela é moleque. Aí eu andava assim, triste. Nossa, um dia eu queria ser igual a eles. Nossa, eu queria ser igual a eles. Aí eu chegava lá em casa e começava a chorar. Aí minha mãe, o que você está chorando, filho? Eu quero tirar a bateria. Aí minha mãe falava assim, você acha que minha mãe era o quê? Né? Ai, tadinho do meu nenenzinho. Não, minha mãe falava assim, que é isso, meu filho? Você é um adorador? Você é um servo? Você vai um dia tocar naquela bateria? E eu comecei a pegar aquela palavra da minha mãe. E aí foi, e aí quando eles iam embora, eu de novo ia lá treinar. E aí eu comecei a ficar melhorzinho um pouco. E aí comecei a tocar, daqui a pouco um cara da sonoplastia, o Paulinho, nunca esqueço dele, isso tem 30 anos. Paulinho me olhou e falou assim, Joãozinho, fala Paulinho. Aí, Joãozinho, vou te ensinar um negócio na bateria, você nunca vai esquecer. Falei, quero aprender. Senta ali, senta. Fala comigo, chá com pão. Chá com pão. Você gosta disso? Você gosta do pão, do chá não. Aí ele falou assim, vou te ensinar esse negócio aqui, você nunca vai esquecer isso. O Paulinho, irmãos, era um sonoplasta de alta qualidade voluntário na igreja, era voluntário. Ele saiu lá da área dele, e ele veio na vida de um menino, eu tinha 8 para 10 anos. Ele sentou ali, ele falou assim, pega a baqueta assim, filho. E aí eu peguei, e ele fez, 1, 2, 3, pá. É isso? No do chimbal, você vai bater no bumbo. Eu falei assim, meu Deus. Tá bom. E aí, na primeira vez eu fiz. 1, 2, 3, pá. Você já sabe tocar bateria. Irmãos, eu vi um profeta na minha vida. Irmãos, eu peguei aquelas baquetas. Eu nunca parei, pouco tempo, né? Porque pregar é uma coisa, tocar bateria é outra. Tem tempo. Irmãos, eu nunca esqueço do Paulinho. E aí eu comecei a tocar nas bandas. Irmãos, com todo o respeito aqui aos bateristas da casa, eu era um bom baterista, mas eles são muito bons. Eu tocava direitinho, banda fora, mas eles são uns monstros, irmãos. Você viu o solo que o Mateus fez hoje aqui? O Mateus é ignorante na guitarra, meu Deus. Irmãos, aquilo ficou dentro do meu coração, gratidão ao Paulinho.
Eu nunca esqueci dele. Alguém que parou e que ensinou o chá com pão. Meses atrás, um ano atrás, minha filha mais nova: pai, eu quero aprender bateria. Vamos aprender bateria. Parei minha agenda, 1 hora na semana, senta aí, vamos lá. Começar. Qual foi a primeira coisa que eu escrevi para minha filha? Está lá, irmão. Aí ela, 3, 4 meses, né? Eu estou vendo que o negócio pai e filha não está tão assim. Aí eu falei assim: Dé, não é fácil não. Por quê? Porque eu sou pai. Eu já tenho os vícios, né? Aqueles vícios. A gente vai ter que pegar um profissional. E como é que vai ser esse negócio? Eis que surge o Juninho da bateria, que é profissional mesmo. Ele desenvolve isso na vida dele. E, irmãos, eu dei para ela 6 aulas. Ela só aprendeu o chá com pão. O Juninho, em 2 aulas, ela estava tocando quase 3 músicas. Aí eu falei assim: ah, Juninho, eu te mato. Você acha que eu fiz isso? Peguei o Juninho e falei assim: se ela desistir de tocar, eu te mato. Você é uma bênção. Você é o menino que fez essa abençoada tocar as músicas. Eu tenho que ser grato ao Juninho a minha vida inteira, porque eu não consegui ensinar uma música, mas ele conseguiu. Sabe qual é o nome disso? Unidade no servir. Irmãos, eu nem vou continuar a pregação. Motivação certa. Se você quer levar algo hoje aqui dessa palavra, leve: qual é a minha motivação para estar aqui? Se não for Jesus, você não vai ficar. Vai dar problema. Jesus é a nossa motivação, porque Ele vai dizer: olha, eu vim servir. Aí Jesus, quando chega nesse pedaço, Ele tira a roupa dele, a vestimenta dele. Ele está dizendo assim: olha, sabe essa roupagem aqui? Eu vou tirar. Eu vou pegar uma toalha, uma bacia com água, e eu vou lavar os pés de vocês. Aí você entra em choque. E aí quando você vai pegar essa forma da vestimenta, era uma vestimenta boa. Não era uma vestimenta qualquer, não. Sabe o que Jesus está mostrando? Ele falou assim: olha, eu deixei a minha glória, Filipenses 2, e eu me tornei um escravo servo. Eu deixo a glória, eu venho me tornar servo e escravo. Para quê? Para servir vocês. É doido um negócio desse. Por isso que hoje você chega no estacionamento, está o Gabriel lá: bem-vindo, a paz do Senhor, seja bem-vindo, entre com seu carro até o estacionamento. É espírito de servir. Pastor, não estou conseguindo entender muito isso não. Às vezes, você vai ter que tomar uma atitude. Eu estava a um culto aqui, e uma irmã da igreja, que se batizou ontem, ela faz pão. E ela falou assim: pastor, Deus tocou no meu coração, de eu fazer um pão, e ter um pão de verdade aqui na ceia. Irmãos, olha a belezura do pão. É um pão, se tiver buraco aqui, o pão é meu. Irmãos, é um pão maravilhoso. Eu imagino essa irmã fazendo o pão para a ceia. Você acha que ela fez assim, ó? Oh, meu Deus, igreja, pão, que ideia que eu fui ter. Não, irmãos. Ela imagina cada mão naquela massa. Ai, esses membros. Não. Tem digitais de uma serva do Senhor nesse pão. Quando você impacta a vida de alguém, as digitais de Cristo ficam na pessoa. Por isso que eu amo ouvir: pastor, que acolhimento, que abraço. A banda venha para cá, por favor. Que abraço. Que coisa sublime. As digitais de Cristo, irmãos. Não tem mais como Cristo estar aqui na terra fisicamente. Mas quando você abraça, você beija, quando você lava os pés,
E eu poderia aqui lavar os pés da igreja toda hoje, sem nenhum problema. Mas não é isso que Jesus está ensinando, simplesmente. Jesus está falando assim, olha, eu estava no trono, e eu estou descendo para me ajoelhar, diante de homens. A gente não gosta de falar isso, mas é isso que está no texto. Jesus se reclinou, que as mesas do chão, era isso aqui de altura, então eles ficavam sentados no chão. Não tinha cadeira igual isso aí não, era diferente. Então Jesus, ele pega os 12, pega a toalha, está andando, pega a bacia, ele pega, irmãos, ele pega. E ele se agachar, ele vai pegar no pé. Eu quero que você veja a cena. Isso tem que mexer com a igreja hoje. Porque nós vemos um tempo, irmãos, eu vou falar isso à noite. Nós vemos um tempo hoje que nós estamos envolvidos, mas não estamos comprometidos. Cristo poderia só se envolver. Tem que lavar o pé dos discípulos. Pega água, pega isso, e vocês vão lavando e eu vou falando para vocês. Cristo não fez isso. Cristo falou assim, eu vou me comprometer. Ele se ajoelha, ele pega aqueles pés imundos dos discípulos, e aí você vai chocar que eu vou falar isso só à noite. Ele pega o pé do traidor. Eu quero que você olhe, eu quero que você tenha noção de você pegar o pé do Judas agora, e olhar nos olhos dele, lavar os pés assim, ó. Faça rápido o que você precisa fazer, filho, amigo. A gente é crente, irmãos? Nós somos crentes mesmo, irmãos? Sim ou não? A gente quase falou em línguas nessa hora. Por quê, irmãos? Porque a gente não quer lavar o pé. Porque a gente não quer. Eis-me aqui. Sabe? A frase de todo o coração. Paulo vai dizer assim, olha, o que vocês forem fazer, não façam pensando em homens. Eu sempre falo para os voluntários, o pastor poderá ferir um de vocês uma hora. Eu batalho para não fazer isso. Eu estou há 7 anos tentando fazer isso, como pastor de igreja. Tem hora que às vezes vacila. Mas eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, irmãos, que eu falo aqui, eu posso falar com autoridade. A minha casa é saudável. Você ouviu isso aqui da Carla. Mas às vezes nós estamos presos ainda nos causadores de feridas. Ei, quando é que você vai abrir mão disso? Quando você serve alguém, o Paulo está preso. O apóstolo Paulo está nos momentos finais. Aí o Paulo vai lá e diz assim, viu? Chama o João Marcos para mim. Me é útil. Lucas está aqui cuidando de mim como médico. Você já imaginou o Paulão, brabão, firmão? Ele está lá. E está o Lucas, irmãos. O doutor Lucas. Oh, meu amado. Isso é muito forte para mim. Deus colocou um médico para limpar as feridas de Paulo nos últimos momentos da sua vida. Não sei que você entende isso. A minha tia faleceu agora, faz 2 semanas. E minha tia, irmã do meu pai, ela foi cuidada pelo meu pai 6 anos aproximadamente, e os últimos 4 foram bem difíceis. Houve um tempo que a minha tia estava tão agressiva, tão nervosa, que ela agarrava minha mãe assim. Minha mãe é muito magrinha, né? Minha mãe é toda meiga. E aí ela enfrentava meu pai. A doença já, muitas coisas na cabeça. Minha tia sofreu muito. E aí eu tomei conhecimento, eu e minha irmã,
E eu fui lá. Eu falei assim: chega, não dá mais isso. Meu pai ouviu: tá bom, filho, é verdade. Conseguimos colocá-la numa casa de idosos. Irmãos, o meu pai ia lá praticamente todo santo dia. Eu fui lá algumas vezes. Mas quando eu chegava lá, a mulher falava assim: o filho do Sebastião. Aí eu olhava minha tia e tal, eu ficava lá meia hora e ia embora. Mas o meu pai ia lá quase todos os dias. Meu pai pegava no rostinho dela, dava comida para ela, remédio para ela, comprava as fraldas. Meu pai investiu quase 200 mil na minha tia. A minha tia morreu só, sem marido, sem filhos. E eu tive o privilégio de fazer o velório da minha tia. E o meu pai falou assim: meu filho, eu fiz tudo o que eu podia fazer enquanto ela viveu. E eu falei: pai, o senhor não precisa nem pensar isso. O testemunho de todos só tem a ver com isso. Igreja, uma hora a gente vai morrer. A minha tia recebeu as honras, buquês de rosas, quando ela morreu, de pessoas lá do Rio de Janeiro. Eu olhei para o portão assim, a pessoa lá do Rio mandou: não queira entregar buquê de rosa quando alguém morre. Lava os pés dela quando ela está viva. Ano que vem, irmãos, é ano de eleição. O que já tem de programações dentro das igrejas, você não tem noção. Você não tem noção do que eu estou falando aqui. Já tem igreja no norte, recebendo já. E não é recebendo só gente política, é recebendo já dinheiro para o ano que vem. A igreja não é um balcão de negócios. A igreja é uma família de servos, de filhos que honram o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém? Eu quero encerrar com a ceia. E agora, pastor? A ceia está aqui em cima hoje. Você recebeu? Quem não recebeu os elementos, fica com a mão assim erguida, por favor. A equipe vai te entregar. Eu queria que você olhasse aqui para esses dois elementos, ordenanças de Jesus. Batismo e ceia. Os irmãos que batizaram ontem, os que estão aqui, fiquem de pé, por favor. Temos alguns irmãos. Olha que lindo. Alguns virão à noite. É a primeira ceia pós-batismo de vocês, hein? Glória a Deus, né? Pode se assentar. Eu queria que você olhasse esses dois elementos, o pão e o suco de uva. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte: se Jesus só tivesse se envolvido, Dilson, nós não estaríamos fazendo o que a gente está fazendo hoje aqui. Para você comer um bacon, o porco tem que ir para a faca. Cristo poderia dizer assim: eu vou criar um clone, né, pastor Rubem? E aí ele morre e não preciso sentir nada. Não, irmãos. O Cristo, servo sofredor, que Isaías fala, ele disse assim: eu não vou me envolver com o povo, eu vou me comprometer com um propósito. A motivação de Cristo não era o povo, a motivação de Cristo estava no Pai. Porque se Cristo olha para o povo primeiro, irmãos, sem seguir a vontade do Pai, a gente talvez não estaríamos aqui. Porque ele vai falar várias vezes
que o olhar dele era para o Pai. Ele vai dizer que a comida e a bebida era fazer a vontade do Pai. Ele vai dizer que eu e o Pai somos um, para que eles também sejam como nós. Então Cristo está mostrando que o comprometimento era a morte. E hoje eu queria te deixar isso. O comprometimento não é envolvimento. Envolvimento você está perto. O comprometimento você está dentro. O envolvimento você só olha. O comprometimento você se oferta. O envolvimento você fica analisando, percebendo. Comprometimento não. Comprometimento você fala assim: eis-me aqui, eu quero ser um instrumento. Eu posso olhar para o Mateus ser ministro na minha vida hoje. Filho, eu sei que eu vou te pedir algo aqui que não é tão fácil, mas você consegue fazer um pouquinho daquele solo? Agora presta atenção, pode ser qualquer solo, tá? Pode ser qualquer solo. Eu vou falar para o Mateus, falar assim, eu vou falar para ele, mas ele não vai fazer. Eu vou te contar. Irmãos, o Mateus toca uma guitarra. Nossa, mas olha, é uma guitarra assim, ele é demais, ele é uma bênção. Essa barba dele, casou com a Letícia é uma bênção maior. Eu estou falando dele. Eu estou te contando de algo, de alguém. É diferente, irmãos, quando você ouve o som que o Mateus faz da guitarra, porque ele poderia olhar para o instrumento e falar assim: guitarra, você é linda, Deus me deu um dom, mas não tem som nenhum. Isso é envolvimento. Eu estou só me envolvendo com o instrumento, limpo, cuido, mas não tem som, não sai vida do som. Você entendeu? Está entendendo? Isso é envolvimento. Agora, irmãos, o comprometimento é diferente. Comprometimento, o Mateus estudou. Comprometimento, o Mateus teve que ir atrás. Comprometimento, o Mateus teve que ouvir essas músicas. Comprometimento, ele parou, ele estudou, ele suou, ele foi, não, eu vou fazer esse solo. E aí tem um fruto do comprometimento. O fruto é que ele ministrou no meu coração um solo de cordas. Porque Davi não se envolvia com Deus. Davi se comprometeu com a presença de Deus. Por isso ele foi o adorador. E Cristo vai dizer: homem segundo o meu coração. Irmãos, nós estamos aqui para nos envolvermos com a obra. Tira isso da sua cabeça. Tem gente hoje pulando de igreja em igreja, se envolvendo nas obras que os outros fazem. Mas eu tenho orado a Deus, irmãos, nós vamos ser uma geração que vamos nos comprometer com o Cristo que derramará obras sobre nós. Diga amém. Agora você ouviu Mateus, né? Agora você vai ouvir. Toca, filho, toca. Olha isso. Ele começou a tocar, os outros foram juntos. E a gente começou a cantar, porque alguém começou a tocar. Um comprometido influenciará muitas pessoas. Mas grava isso no seu coração, filho, filha que está aqui hoje. Um comprometido com Deus, envolvido não, comprometido. Eu vou morrer para Cristo viver em mim. Eu estou comprometido.
E Deus quer levantar uma geração assim. É por isso que a gente pode ceiar hoje, amada igreja. Que Cristo não foi até a cruz se envolvendo com ela. Cristo foi até a cruz morrendo nela. Comprometimento. Os líderes, voluntários, Deus está virando uma chave na nossa igreja hoje. Nós não vamos nos envolver mais com Deus. Nós vamos nos comprometer com Deus. Quando a gente se compromete com Deus, acontece isso aqui, ó. Não, eu vou ficar só olhando para a água, né? Não, eu vou entrar naquele batistério. A família vai lá no exército. É isso. Uma visão só. Amém? Você quer ser essa igreja que se compromete com Deus ainda mais? Fique de pé no seu lugar.